E o Concílio de Trento, no século XVI, 1545, foi um concílio, talvez o mais importante, ou entre os 3 mais importantes da Igreja Católica, que foi conhecido como a Contra-Reforma. Uma reação da Igreja àquilo que os reformadores ensinaram, Lutero, Calvino. E no Concílio de Trento, a Igreja Católica negou que é possível que uma pessoa saiba que está salva. Essa é a doutrina da Igreja Católica até hoje. Ela diz, é impossível um homem saber. Ela negou a certeza da salvação. Ela disse, o homem não pode estar certo, exceto em circunstâncias especiais, pessoas especiais, como aquelas que viram santos, não é? Da igreja. Roma ensinou, então, que é impossível um ser humano saber se ele é salvo ou não, que ele vai ter que viver com essa incerteza até a morte, que até depois da morte as pessoas não vão fazer oração para ele não pode ter certeza. Essa foi a doutrina da Contra-Reforma, negando as verdades bíblicas que os reformadores pregaram. E o concílio então estabeleceu isso, não pode um membro comum, uma pessoa comum no reino de Deus ou da igreja, não pode saber que está salvo. É petulância, não há garantia. A pessoa pode achar, mas ela pode estar completamente errada, ela não vai saber nunca, ela vai ter que morrer para saber, vai ter que depender da ajuda da igreja até depois da morte. Isso é terrível. Mas a maior parte dos protestantes hoje acreditam na mesma coisa, um pouquinho diferente, mas na mesma coisa. Eles acreditam que o homem pode saber que é salvo só agora, mas não pode saber se vai ser salvo amanhã, ou não pode saber se vai ser salvo depois de amanhã, e que nenhum crente sabe se um dia vai estar no céu ou no inferno. Com pequena mudança, é a mesma coisa que a Igreja Católica ensina. Não pode ter certeza. Como não é Deus que opera nada, é tudo ser humano. Você pode estar firme agora, mas pode não estar amanhã. Você pode estar salvo agora. Para que isso seja afirmado, você tem que negar a doutrina da regeneração, como a Bíblia ensina. Você tem que negar que em algum momento o cristão tem uma vida que é eterna, porque ela pode morrer. A nossa vida biológica, ela não é eterna. Por quê? Porque ela morre. Se nós tivéssemos a vida biológica eterna, a morte não seria uma possibilidade. Nega a ideia de que o ser humano, o ensino bíblico, nasce de uma semente incorruptível, ou seja, que não se corrompe, que não envelhece, que não morre, uma semente que é imortal. Dá os braços à igreja de Roma e diz a mesma coisa, que você só pode ter certeza agora, mas daqui a um minuto você pode já estar no inferno, que durante o dia você pode ser filho de Deus, filho do diabo, filho de Deus, filho do diabo, filho de Deus, filho do diabo, e você vive assim, sendo filho de Deus e filho do diabo, filho de Deus e filho do diabo. E se tu der o azar de morrer quando você é filho do diabo, você está perdido, mas se você der a sorte de morrer na hora que você é filho de Deus, você está salvo. Isso é um verdadeiro inferno. Ninguém pode ter paz se não pode ter certeza. Se todos nós aqui amanhã vamos estar no inferno, se tudo depende da nossa própria capacidade, então, se nós negarmos as doutrinas bíblicas para sermos humanistas, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, nós somos obrigados a dizer isso. Ninguém pode ter certeza. Isso é o abandono do que a Bíblia diz, mas é a conclusão lógica. Se é o ser humano que livremente se salva, ele vai ter que se manter essa salvação até o fim. Agora, nós temos que também que baratear o que é arrependimento. A doutrina bíblica de arrependimento é algo tremendo, é uma transformação, muda os gostos.
muda os desejos, muda os prazeres. O homem que amava o pecado agora ama a santidade. Essa é a doutrina bíblica do arrependimento. Ele vê a podridão do seu coração e agora ele não quer ser mais igual ao mundo. Ele se separa do mundo, ele é santo, ele quer ser santo. Como diz Judas, ele tem nojo até da roupa contaminada pela carne, ou seja, por aquilo que é mundano. Mas essa é a doutrina bíblica. Mas você vê, se as pessoas que dizem que o ser humano que tinha que manter sua salvação fosse manter essa doutrina bíblica do arrependimento e da transformação, eles mesmos achariam que ninguém seria salvo. Então eles têm que baratear o arrependimento, a transformação. O arrependimento é só pedir desculpa. Um cara está morrendo, alguém fala para ele: você quer ir para o céu? Rapaz, você está morrendo, você vai para o céu. Se o cara piscar o olho, a pessoa diz: está salvo. Ele pediu perdão naquela hora ali. É ridículo, mas é o homem. O homem, à medida que ele diz que é o homem que tem que conseguir, ele tem que ir baixando os padrões de Deus, até ele ficar tão baixo que um ser humano louco ache que está cumprindo eles. É o que os fariseus faziam. As pessoas pensam que os fariseus eram durões, faziam doutrinas difíceis, faziam nada. Eles faziam as doutrinas difíceis que eram fáceis, mas eles achavam que você podia olhar para uma mulher e ter sonhos sexuais com ela e que não era pecado, contanto que você não cometesse o adultério. Você vê, os fariseus, eles tornavam as coisas mais fáceis e não mais difíceis. Eles achavam que se você tivesse ódio de alguém não era pecado, porque você não matou ele. É por isso que Jesus chocou eles. Se você deseja algo, você já pecou. Se você sente ódio de alguém, você já matou ele no seu coração. Se você olhou para uma mulher com um olhar de cobiça, você já adulterou com ela no seu coração. Isso fez eles estremecerem, porque se isso é verdade, quem pode ser salvo? Era a ideia deles. E como eles acreditavam que eles podiam se salvar, eles tiveram que rebaixar. Então Jesus disse: olha, e colocou o padrão aonde Deus está. Você vê, quando nós tornamos o evangelho mais, tiramos de Deus e colocamos no homem, nós somos obrigados a ir baixando os padrões até ele caber na depravação humana. Não é o que a Bíblia diz. Então, Roma diz: não podemos ter garantia. E os protestantes, a maioria dos protestantes hoje dizem: nós podemos ter garantia agora, nesse minuto. Daqui a meia hora não podemos. Daqui a meia hora ninguém sabe. Então as pessoas ficam torcendo para morrer numa hora boa, não é? Que por acaso ela esteja orando, não é? Ou não esteja fazendo nada que possa ser pecado, ou ela conta com aquela coisa de na hora assim sentir uma dor e falar: me desculpa, e Deus perdoá-la. As pessoas brincam com as doutrinas de Deus, da salvação, as doutrinas da graça. Mas, como nós vimos no domingo passado, João 10, 27 e 29, por exemplo, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Seguem os passos dele. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que deu elas para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar elas das mãos do meu Pai. Certeza é o que a Bíblia fala a respeito de nós. A Bíblia é um livro de certezas. Se alguém vai ouvir de Jesus: eu não te conheço, não é porque a Bíblia não é um livro de certezas, mas porque as pessoas brincaram com as verdades bíblicas. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo 1,12: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou certo, eu tenho certeza. Eu não vou esperar o futuro para ver. Eu não tenho certeza agora, e daqui a um ano eu não sei mais o que vai acontecer. Ele diz: não, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito.
aquilo que ele entregará. Então, 1 João 5, 18, 19 diz: sabemos. Você vê, a Bíblia tem palavras certas. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. João diz: olha, há uma pesquisa do Gallup que diz que 70% dos que nasceram de novo não vivem no pecado, mas tem 30% que vive. Não, ele diz: nós sabemos, é absolutamente certo que aquele que é nascido de Deus não vive no padrão de uma vida pecaminosa como o mundo, não vive. Mas aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E depois ele diz: nós sabemos que nós somos de Deus, e que o mundo inteiro está no maligno. Não são linguagens de dúvida. Nós sabemos que nós somos de Deus, mas amanhã nós podemos ser do maligno. Nós sabemos que somos de Deus, mas amanhã quem sabe de quem nós seremos. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Isso é o que a maioria dos protestantes acreditam em nossos dias. Quem pode saber se eu vou estar em Cristo ou no maligno daqui a um tempo? João diz: nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Nós sabemos que somos de Deus e o maligno não toca em nós. Sabemos. Essa é a linguagem da Bíblia, de toda a Bíblia. É uma linguagem de certezas, de saber. Se você olhar todo o livro, primeira carta de João, escrito para dizer às pessoas sobre essa certeza. Se você olhar o versículo 13, 21 a 21, você vai ver que a palavra conhecer, saber, está lá o tempo inteiro. Versículo 13: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome de Jesus, para que saibais que vocês têm a vida eterna. Eu escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é para que vocês esperem a hora da morte para ver no que vai dar. É para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Versículo 15, 1 João 5,15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. João está dizendo: nós sabemos que ele nos ouve. Nós não jogamos com isso. E se nós formos ao versículo 18, ele diz: nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E no versículo 19: nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo está no poder do maligno. E no versículo 20: e nós sabemos que o Filho de Deus veio para que pudéssemos o quê? Saber o que é verdadeiro, o que é a verdade. Não para que nós tivéssemos dúvida a respeito dela, mas para que nós soubéssemos, para que nós estivéssemos certos. A palavra confiança aparece também o tempo inteiro. No versículo 14, ele diz: e esta é a nossa confiança, esta é a nossa certeza. Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. No 14, 17, nós podemos estar confiantes. No versículo 18, nós sabemos. No versículo 19, nós sabemos. No 20, nós sabemos. É sobre isso que João escreveu. Sobre certezas. Agora, obviamente nós vivemos num mundo incerto. E eu diria aos irmãos que tudo é incerto, menos a palavra de Deus. Tudo é incerto, menos a salvação daqueles que nasceram de novo. O resto tudo é incerto, sabe? Nós ouvimos o tempo inteiro as pessoas dizer: olha, nós vivemos em tempos instáveis, vivemos em tempos incertos, e é verdade. Nós lutamos cada dia contra todas as incertezas da vida. Nós não sabemos. Nós pegamos um avião e não sabemos se ele vai cair. Nós ficamos confiantes: olha, não deve cair, mas quem pode ter certeza se o avião vai cair ou não? Quem pode ter certeza ao sair no Rio de Janeiro que não vai ser assaltado, que não vai ser atingido por uma bala perdida? Quem pode ter certeza que vai estar vivo amanhã? Não temos certeza. Nós voamos de maneira incerta, andamos em lugares públicos de maneira incerta. Incerteza é uma das tragédias do homem, não é? As incertezas só aumentam, só aumentam.
Quando nós compramos um carro, nós não temos certeza se ele vai funcionar direito. Então a gente exige o quê? Uma garantia. Se nós tivéssemos certeza, precisava. A garantia é uma prova, eu não tenho certeza se esse carro vai funcionar. O carro te deu garantia de 5 anos. Aí você pensa, poxa, vou ficar mais tranquilo. Ele oferece aquela garantia. Mas nós não sabemos que aquele carro, apesar de funcionar bem, não vai vir um ladrão e roubar ele, porque nós não temos certeza. A gente faz o seguro do carro. A gente faz um seguro. Incerteza, a vida do homem é permeada de incertezas. Nossas vidas são assim. Nós gastamos grande parte do nosso dinheiro com incertezas, por causa das incertezas. Quando nós compramos qualquer aparelho eletrodoméstico, nós pedimos garantia. E eles oferecem, olha, se tu pagar esse pouquinho a mais, você ganha uma garantia de 36 meses. Aí você pensa, pô, vou pagar. Porque vai saber se esse troço aí vai estragar. Sabe? É isso. Algo pode dar errado amanhã, algo pode dar errado daqui a pouco. É assim que as pessoas vivem. Nós temos uma incerteza quanto à nossa saúde e temos uma incerteza quanto à capacidade do governo de cuidar de nós. Então a gente faz um plano de saúde. Por quê? Porque não temos certeza. Nós podemos passar mal amanhã e pode ser que o hospital não nos atenda. E a gente faz um plano de saúde para nos proteger dessa incerteza. Acidentes catastróficos. Há ainda incerteza se nós vamos morrer, nossas famílias como vão ficar. Então a gente faz o quê? A pólice de seguro. Há muitas esposas que ficariam muito melhor se os maridos morressem do que com eles vivos. Não é? É a incerteza. Nós vivemos assim, sabe? Nós estamos empregados, mas nós não temos certeza. Então nós criamos o seguro-desemprego. Se você for mandado embora, pelo menos você não precisa ficar desesperado, você vai ficar uns meses recebendo. Todos esses seguros, é porque é um grito do nosso interior, tudo é incerto, nada é certo, sabe? A nossa volta, as pessoas hoje não têm certeza mais sobre o casamento, elas fazem um contrato pré-nupcial, porque elas acham que quem está casando com elas pode estar querendo, na verdade, surrupiar seu dinheiro, ser uma pessoa safada, não é? Então, ó, bota aqui, assina aqui que você vai sair sem nada depois do casamento, se você fizer isso. O que é isso? O que o cara está querendo? O cara está pensando, não, esse negócio de casamento é uma incerteza. As pessoas não são confiáveis. Elas dizem que amam umas outras, mas é só até apareceu qualquer outra coisa que ela ache melhor. Eu não vou ficar nisso, sabe? Então a pessoa quer se proteger. Eu vou me proteger dessa incerteza do casamento. Isso é uma vergonha, é uma tristeza, mas é a verdade. Eu não quero ser extorquido pela pessoa que diz que me ama. Então vamos fazer um contrato. E assim vai. Você vê quanto seguro, quanta incerteza. O fato é que a gente gasta grande parte do nosso dinheiro por causa da incerteza. Seguro do carro, plano de saúde, seguros que nós pagamos, garantias que nós pagamos, porque tudo é incerto. Quando nós entramos no avião, a companhia já tem que ter pago o seguro de vida de todo mundo, porque vai que o avião cai, ela tem que indenizar todo mundo. Quando você senta no avião, uma pessoa levanta e fala assim, olha só, isso aqui é uma máscara, qualquer coisa que aconteça, você bota essa máscara. Aquela explicação deixa as pessoas apavoradas, não é? Mas por que ela está dizendo, isso aqui não é certo, vai que dá um problema, você tem que saber usar a máscara. Qualquer coisa, se você não souber nadar, pegue o assento que está ao seu lado e use como boia. Aí tu pensa, meu Deus, não é? Eu estou não sei quantos mil metros de altitude, ela fala que eu vou ter que usar isso como boia, não é? Eu lembro que Tomás uma vez me perguntou assim, pai, se der problema a gente vai ter que pular pela janela? Eu falei, não, não vai adiantar nada a nossa boia se a gente tiver que pular por essa janela a essa altura. Ela está falando que se o avião cair na água, e se ele não explodir, e se der tempo da gente sair, se a gente não tiver machucado, e se a gente não souber nadar, a gente usa a almofada como uma boia. Quanta incerteza! Tudo isso numa breve viagem, é assim. E é por isso que grande parte das pessoas gastam dinheiro com médiums, com astrólogos, e vão às igrejas evangélicas tentar ouvir um profeta, para dizer o que vai acontecer amanhã.
Vai dar certo, não vai dar certo, sabe? Por isso que tem aquelas revelações que nós estamos cansados de ouvir. Alguém aqui está com problema na justiça. Tem gente que tem coragem de dar essa revelação até em presídio. As pessoas dizem, só há duas coisas certas, a morte e os impostos. O resto é tudo incerto. Mas e a morte? Quando você morrer, o que acontece? Eu já não sei. Eu só sei que eu vou morrer, mas nós não podemos ter uma resposta banal aqui, não é? Nem o planeta é certo. Toda vez que eu ligo a televisão tem um cara dizendo que pode cair um asteroide, que pode cair não sei o quê, que pode acontecer tudo. Nem o planeta Terra está seguro. Tudo tende à desordem e à perturbação. É uma das leis da física. Então as pessoas não têm garantias sobre o futuro. Ninguém sabe. É difícil. Quando você pergunta a um descrente, e quando você morrer, o que vai acontecer? Ele diz, olha, eu espero que Deus me aceite no céu. Eu tenho vivido uma vida boa, eu tenho me esforçado um pouco. Eu tenho a perspectiva de querer. Mas isso é perigoso, isso é horrível, isso é terrível. Isso é loucura. Porque a eternidade é longa demais para ser uma incerteza. É longa demais, sabe? Aí a igreja vem, abre a Bíblia e diz, na Bíblia tudo é incerto. Então não há certeza em lugar nenhum. Nem Deus é certo. E não há seguro de eternidade para a gente pagar. Mas não é assim a Bíblia não fala, a Bíblia não é uma linguagem de incertezas, pelo contrário, sabe, a Bíblia é uma revelação absoluta de Deus, de verdades, de coisas certas. Números 32, 23 diz, sejam vossos pecados, todos os vossos pecados hão de encontrar vocês, em outra versão, e estejam certos de que vocês não escaparão dos pecados que vocês cometeram. Você vê, a Bíblia não diz, alguns pecados vão te alcançar, alguns, não diz todos os pecados da vida de um homem, da sua vida inteira, hão de achá-lo. Ele terá que dar conta deles, todos, é uma certeza. O Salmo 19, 7 diz, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam os homens sábios. Provérbios 11, 18 diz, aquele que semeia a justiça, assegura a recompensa. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Não há uma linguagem de incertezas. Jó 34, 12 diz, Deus jamais procede impiamente. Isaías 53, 4, certamente Ele tomou as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João 6,69 diz, nós estamos certos de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não achamos. Essa linguagem não está na Bíblia, nós temos certeza. João 16,30 diz, temos certeza que Tu sabes todas as coisas. E João 17,8, eles têm verdadeiramente te conhecido, de Jesus. Eles conhecem de fato que eu vim de Ti. Eles não acham. Romanos 2 diz, estamos certos de que o juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos 4:16, a promessa de salvação é certa. É isso. 2 Timóteo 2:19, o fundamento de Deus permanece. É certo. Hebreus 6:19, Cristo é uma âncora segura na presença de Deus. Ou seja, nós somos o navio, mas Ele é a âncora lá no Santo dos Santos. 2 Pedro 1,19 diz, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Eles não acham que a Bíblia contém algumas, não é certo, é o que Deus disse, e por aí vai. Nós lidamos com um mundo de incertezas, mas quando nós tocamos a verdade de Deus, nós tocamos no único lugar onde há certezas. Esse é o problema para o nosso mundo, ele é incerto.
E isso é uma das coisas que mais ofende o nosso mundo, é essa declaração. Por que as pessoas foram queimadas, mortas? Porque essa declaração, nós conhecemos a verdade. A Bíblia é um livro de verdades absolutas. Nós não debatemos as verdades da Bíblia. Nós não debatemos as doutrinas que nós achamos que é mais difícil do ser humano aceitar. Nós estamos certos. Se nós acreditamos na verdade de Deus, se temos um coração para crer, nós estamos certos de como o universo começou, sabe? Nós estamos certos de como o universo vai acabar. Você vê, aqui não há uma linguagem de incertezas, certos. Nós estamos certos de que Deus criou o mundo com um propósito, e o seu propósito final irá se consumar como Ele planejou. Nós estamos certos do motivo pelo qual o mundo se comporta como se comporta, porque está morto em seus delitos e pecados, e não há nada que ele faça que não expresse essa morte espiritual. Estamos certos disso. Estamos certos do que faria o ser humano ter uma relação saudável, nascer de novo. Estamos certos de que existe um inferno. Nós estamos certos sobre todas essas coisas. São certezas. Estamos certos das promessas de Deus. Estamos certos sobre o seu Filho como Salvador. Estamos certos sobre sua morte vicária. Estamos certos que os nossos pecados foram castigados nele. Estamos certos da ressurreição literal de Cristo. Ele ressurgiu dos mortos. Nós estamos absolutamente certos de todas essas coisas. Nós vivemos num mundo cético e de incertezas. Mas nós temos garantias. Em Efésios 1:14 ele diz: o Espírito Santo é o selo da nossa herança. Se o Espírito Santo está em nós, então nós temos uma herança. É certo. É o que Paulo diz. Por quê? Porque estar no reino de Deus é ser trazido para essas convicções. Quando a Bíblia diz, aquele que ama o mundo não ama o Pai, nós estamos certos de que isso é verdade. Nós não pensamos, não, tem pessoas que amam o mundo e que ainda amam Deus. Não pensamos assim. Estamos certos do que a Bíblia diz. Ela diz claramente, estar no reino de Deus é ter chegado à convicção de tudo que Ele disse, e de que tudo que Ele disse é a verdade. Então, nós estamos certos de tudo que Deus disse sobre o pecado. Estamos certos de que Ele há de julgar todos os pecados. Nós estamos certos sobre o perdão, a misericórdia, a graça e a verdade. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós tocamos em certezas num mundo onde tudo é incerto. Isso abrange tudo. Então, quando você chega no fim da Epístola de João, você está cheio dessa glória, da certeza da palavra de Deus. Sabe? Nós sabemos, diz ele, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Sabemos. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que o mundo inteiro está no maligno. Sabemos que o maligno não nos toca. O cara não vai dormir pensando, será que o maligno vai me tocar amanhã? E daqui a um ano? Daqui a 2 anos, o maligno não vai me tocar. Não, ele não nos toca. Estou certo, é o que ele diz. Sabe? Nós olhamos para Deus, o valor supremo de Deus, a onipotência de Deus, o plano eterno de Deus, e sabemos que Deus é supremo sobre todas as coisas, que Ele é capaz de guardar, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que Ele prometeu. Mas uma igreja movida a artes, truques e marketing não pode levar esse Deus a sério. Ela acredita em estratégias, em manipulações de sentimentos, de desejos pecaminosos. O Deus popular da igreja divertida é pequeno demais, é afável demais, ele não pode garantir nada a ninguém. Ele é bom, divertido, mas ele não se parece com o Deus da Bíblia. Ele não garante nada.
como nós não podemos garantir, já que as doutrinas são humanas, elas não garantem nada mesmo, não é? Mas Paulo diz assim em Efésios 1,14, ele é o penhor, o arrabon, no original, que significa a garantia, o depósito, que garante aquilo. O Espírito Santo é isso. Deus sempre lida com certezas. Deus não está tentando fazer algo, não está tentando salvar um povo, não está tentando mostrar a glória de Cristo, não está tentando levar um plano adiante. Deus só lida com certezas. Então João faz isso. Ele chega no argumento final do seu livro, no versículo 12, ele resume tudo: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem um filho tem a vida. Não é que quem tem um filho pode ter a vida. Quem tem um filho um dia vai ter a vida. Quem tem um filho depois que morrer vai ver se tem a vida. Quem tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É assim. Ele está falando sobre isso, sabe? O livro, a primeira carta de João, foi escrita para distinguir o verdadeiro cristão do falso. Esse é o propósito dela. E ele resume isso no final. Se você não tem o Filho de Deus, você não tem vida, você não tem nada. Mas se você tem a vida. Por que ele escreveu? Ele diz: essas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, e para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Para que vocês saibam, não é para que vocês fiquem incertos, para que vocês pensem que um dia talvez vocês consigam. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Esse livro foi escrito para dar segurança, para fazer as pessoas seguras, numa época de mentiras, numa época de morte, de perseguição. E ele diz: para que vocês saibam que tem a vida eterna, e para que a alegria de vocês seja completa. Porque se vocês não souberem, vocês não podem ter alegria, e ela não pode ser completa. Ninguém pode ter alegria, se alegrar em Deus, se amanhã pode estar no inferno. Ninguém pode saber, ele diz: nós sabemos que Deus nos ama, se amanhã Deus pode nos odiar. Ele diz: essa é a única maneira de você ter alegria, você ter certeza absoluta de que você está em Cristo. No capítulo 12, versículo 1, ele tinha dito: meus filhinhos, escreva essas coisas para vocês, para que se alguém pecar, vocês sabem que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele diz: escreva essas coisas para que vocês saibam que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não peca continuamente como um padrão, escravo do pecado, vive uma vida santa. Mas se pecar, ele tem um advogado. Eu estou escrevendo para que vocês tenham uma alegria completa, uma alegria plena do relacionamento que vocês têm com Deus. Eu quero que vocês tenham essa alegria, a alegria da certeza. Eu quero que vocês tenham santidade e confiança na intercessão que vocês fazem diante de Deus. Eu quero que vocês tenham certeza da vida eterna. Eu quero que vocês saibam que vocês a têm. Essa certeza é importante. O Conselho de Trento e a Igreja Católica diz: ninguém pode ter certeza. A maioria dos protestantes hoje dizem a mesma coisa. Você nunca vai ter certeza, mas a Bíblia diz sempre o contrário. Então João, ele dá testes. Ele não está dizendo numa declaração, ele diz: olhem para a verdade. Naqueles dias haviam falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. As pessoas estavam pregando. Havia muitos anticristos, ele diz. Anticristo não é algo que é contra Cristo aqui, é aquilo que se finge de Cristo, ou seja, ocupa o lugar de Cristo. É contra Cristo porque ocupa o lugar de Cristo, um falso Cristo. Havia falsificações espirituais, havia enganadores. Então aquelas pessoas estavam inseguras, não temos mais certeza, não temos mais segurança, não sabemos mais nada. Então João dá testes doutrinários para aquelas pessoas, sabe?
se eles tinham realmente enxergado a depravação total do ser humano, a incapacidade do próprio ser humano de se libertar, a necessidade que ele tem de Deus, se eles compreendiam perfeitamente por que Cristo veio salvar. Ele então dá testes doutrinários, para que eles vissem, está vendo, vocês acreditam na verdade de Deus. Então ele dá testes, eu diria morais, não é? Que fala da obediência. Ele diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece, é um mentiroso. Ele não está falando que talvez seja mentiroso, é um mentiroso, ele não obedece a Deus, não ama. Ele diz que acredita naquelas verdades, mas não é possível. Então aqueles fiéis leram a carta, e João diz, eu escrevi isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Se vocês acreditam nas coisas certas, sobre si, como pecadores, incapazes, sem mérito algum, se vocês acreditam em tudo que a Bíblia diz sobre o Salvador, que é Cristo, e se isso gerou em vocês uma mudança, um novo nascimento, João diz, é por isso que eu escrevi, para que ao verem tudo isso, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês estejam certos, eu quero que vocês sejam confiantes. A Igreja Católica diz, ninguém jamais poderá saber se está salvo, até morrer, sabe? Isso é descartar a Bíblia. Os protestantes, em sua maioria, falam a mesma coisa. Eu tenho pena de pessoas assim. É duro servir, se alegrar no Evangelho, se amanhã eu descubro que eu estou no inferno. É duro dormir de noite em paz, sabendo que eu posso abrir os olhos no inferno. Não há paz nisso. Nessa epístola, 39 vezes João fala sobre conhecer, sobre saber, porque esse é o seu objetivo. Nossa fé não é uma esperança vã, não é, sabe, uma especulação. Nós não estamos esperando para ver o que vai dar. João diz, junto com Paulo, nós estamos certos. No Velho Testamento, conhecendo muito menos, aqueles homens tinham esse conhecimento de Deus. Jó, por exemplo, diz assim, eu sei que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele diz mais, eu sei que eu verei Deus na minha carne. Eu posso morrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou contemplar Deus, eu sei. E ele disse isso antes de Abraão. Ele sabia. Eu diria que ele é um reformado pré-abraâmico, sabe? Ele sabia. Davi diz assim no Salmo 20, versículo 6, agora sei, Senhor, que tu salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com sua força salvadora da sua mão direita. No Salmo 56, 9, quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus é por mim. Como Paulo que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo, há muitos inimigos, a morte, há tentações, Satanás, mas ele está dizendo, mas Deus está do meu lado. É por isso que Paulo, ecoando Davi, diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o tempo, nem o futuro, nem os anjos, nem os demônios, nem nenhuma criatura pode me afastar do amor de Deus. Eu não acho, eu sei. Há uma confiança no poder absoluto de Deus, mas quando você esquece que é o poder absoluto de Deus que salva e diz que os homens, por si só, terão que se salvar e se manter, você tem que abraçar a incerteza. Só de você achar que o ser humano pode se salvar já é uma maluquice. Achar que ele pode se manter salvo é pior ainda. Se você mandar um ser humano vigiar uma sala e dizer, ninguém pode entrar aqui, essa é a única coisa que você tem para fazer. O cara não é capaz de vigiar aquilo, não é? Horas depois ele já está cochilando, já está vacilando. O Salmo 135, 5 diz, porque eu conheço o Senhor, eu conheço que o Senhor é grande, que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Eu sei.
Romanos 7,18, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Paulo diz, eu acho que em mim habita algumas coisas mais, ele sabe. É isso que o Evangelho faz, ele revela a nós, em você não habita bem algum. Se fosse depender do bem que você está perdido. Paulo diz, eu sei. Mas ele diz também em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido, e estou confiante, estou certo de que Ele é poderoso para me guardar. Sabe? É um conhecimento absoluto. É um conhecimento não pela experiência, mas pela revelação divina. Está certo. João está dizendo, vocês conhecem a verdade que foi pregada a vocês. Vocês podem avaliar a vida de vocês por esta verdade. Vocês nasceram de novo. Vocês não sabem que o amor do mundo e o amor de Deus não podem estar juntos. O seu coração ainda ama o mundo. Agora não, o meu coração ama a Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus assim, o maligno não pode lhe tocar. Você olhou os testes doutrinários, morais, vocês são verdadeiros cristãos. Se você é verdadeiramente cristão, então sabemos que nós temos a vida eterna, nós sabemos que nós temos a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A carta inteira é a respeito disso. No capítulo 5, verso 12, quem tem um filho tem a vida eterna. Tem. Não vai ter, não vai receber, tem agora em si uma vida que não pode ser destruída e não morre. Então eu escrevi essas coisas para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Lá no livro de João, não agora aqui na sua carta, mas lá no seu livro, ele escreveu para que nós tivéssemos certeza de que Cristo veio a este mundo. Começa assim, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E ele vai por 20 capítulos, 21 capítulos, falando. Quando ele chega no capítulo 20, não é? No final já, ele diz, essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. É para isso, sabe? O Evangelho de João foi escrito para isso, com esse propósito, para que vocês possam acreditar. Nós vimos, o Verbo virou gente e habitou entre nós. E no final ele diz, e essas coisas foram escritas, ele fez muito mais coisas, mas nós escrevemos isso para que vocês possam crer, e crendo nele sejam salvos. Então, o Evangelho de João foi escrito como uma mensagem de salvação, mas a epístola de João, a primeira, é escrita como uma mensagem de segurança. É maravilhoso saber isso, queridos. É maravilhoso tomar da Santa Ceia sabendo, eu sou o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, eu sou o corpo. Ele é o cabeça, eu sou os membros. Ele é meu noivo. Nós somos uma só carne. Foi por isso que o casamento foi instituído, para mostrar essa relação indissolúvel. Como é triste ser um católico romano. Deve ser triste viver a vida inteira preso a um sistema que diz para você, olha, não há nenhuma garantia, vai fazendo, vai rezando, vai pedindo, pode ser que no final dê tudo no nada, pode ser que tudo seja um grande desperdício, não há nenhuma garantia, vai tentando ser bom, vai tentando ser melhor. Eu vejo frustração, decepção, o homem sitiado, tendo que se manter. Eu não posso imaginar nada pior do que isso, queridos. Ir através do caminho da vida, fazendo coisas que as pessoas dizem que nós temos que fazer, sem nunca saber onde vai dar, sabe? É como se você está perdido no lugar, um monte de gente te dá opinião, entra aqui, entra ali, entra lá, mas ninguém sabe o caminho. Você não sabe se vai chegar em lugar nenhum. Você fica no mesmo lugar daquelas pessoas que não sabem nada a respeito de Deus, não tem nada, e que dizem, bem, eu espero que eu vá para o céu um dia, eu espero que eu seja bom o suficiente. Isso é uma loucura para um homem que não conhece nada. Por quê? Porque a eternidade é longa demais para ser um assunto de incertezas.
Ninguém quer ter uma televisão sem ter uma garantia, uma bugiganga. A eternidade é longa demais, é tempo demais para nós, criaturas do tempo, para você dizer, bem, eu acho que eu vou para o céu, eu espero que eu vá. Provavelmente, se o vento for bom, se todas as coisas derem certo, mas João diz, não, eu escrevi essa epístola, meçam a vida de vocês por ela. E se vocês têm as evidências que vocês nasceram de novo, você acredita em Cristo, você acredita na sua condição depravada, que você não pode fazer nada diante de Deus para ser salvo, você está evidenciando na sua vida essa salvação que te separou do mundo. Há um ódio em você sobre o pecado, há uma manifestação de obediência alegre. Quando você peca, a tristeza invade o seu ser. Você procura em tudo não imitar o mundo, mas ser diferente dele, procurando ser como Cristo. Então vocês devem saber que vocês têm a vida eterna. Vocês podem saber. Esse é o Evangelho. Quando você morrer, as pessoas nos perguntam às vezes, você tem certeza que vai para o céu? Tenho certeza. Sabe? Os cristãos estavam confusos, porque havia falsos mestres, falsas doutrinas, anticristos. Eles perderam sua confiança. Isso não era o que a igreja ensinava. Eles perderam a confiança por causa do amontoado de enganos, de falsos profetas, falsos pastores. Então, homens como João escreveram, aqui está a verdade, olhe para a sua vida, olhe para a verdade te transformou, a verdade te libertou, então tenha certeza, você tem a vida eterna. Isso não é um jogo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, é o que ele diz. Todos, não alguns. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso, certeza, vida eterna, viver para sempre com Deus, é mais do que isso, não é? Mas é isso também, a vida eterna é viver para sempre com Deus. Você possui uma vida que está em comunhão com esse Deus, e não pode haver nada que tire esta vida do seu novo coração. João diz, você ainda peca, mas você não vive em pecado, porque quem vive em pecado não está em Cristo. Mas você peca, mas a vida de Deus está em você. Esta é a vida eterna. Você não vai receber uma vida eterna, você já tem. Eu escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna, ela está em vocês. Um exemplo tosco é a de uma lâmpada, sabe? Vocês têm a luz, a vida de Deus em vocês, mas o mundo não vê o brilho dessa luz como devia ver. Nós mesmos estamos vendo. Por quê? Porque o bulbo, né? O vidro ali que envolve é fosco. O nosso corpo não glorificado é como um bulbo fosco que não deixa a luz sair assim, essa carne decaída. Mas a luz está acesa. E essa é a luz. Um dia vocês vão receber um corpo que será como um vidro transparente. E essa luz vai poder ser vista de uma maneira gloriosa. Mas é a mesma luz, a mesma vida. Jesus orando em João 17 diz, e esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o verdadeiro Deus, e a Cristo a quem Tu enviaste. Nós possuímos a vida, e por isso amamos a Deus, é o que João diz. Você ama a Deus, então você possui a vida, porque o homem carnal é inimizade contra Deus. Ele é mundano, por isso que ele ama o mundo. Você ama a Deus, João diz. Se você ama a Deus, você vai obedecê-lo.
você vai amar obedecê-lo. E se você ama a Deus e ama obedecê-lo, só há uma explicação: a vida de Deus está em você. E se ela está em você, ela é imortal. Não como o amor do homem, né? Como diz o poeta, é imortal enquanto dure. É imortal. É a vida de Deus. É por isso que você tem desejo de obedecer a Deus. É o que o João está dizendo para eles. Você sabe por que vocês têm um desejo de obedecer a Deus? Porque vocês estão vivos. É por isso que vocês desejam a retidão e odeiam o pecado. Porque vocês estão vivos. Porque esta vida é a própria vida de Deus, que está em vocês. É uma outra maneira de dizer: o Espírito Santo habita em vocês. Deus está em vocês, é um milagre enorme. Romanos 8 diz: nós aguardamos sim a revelação toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Quando esse vidro bulbo não vai ser mais fosco, quando a glória de Deus puder ser vista plenamente. O que é a vida eterna? A vida eterna é uma vida agora, que não tem nada, que não quer nada, que não procura nada e que não perde nada, sabe? Ela não deseja nada além do que ela já tem. Quem tem a vida eterna não está desejando mais nada, porque a vida eterna é plena. Não há mais desejos que vão nos completar. Nós temos a vida eterna. Quem tem a vida eterna não deseja nada além de desejar a vida eterna, mais e mais e mais. Nada agora, não é? Fora dela tem interesse. A vida de Deus em nós. João diz: essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam, olhem para a verdade, vocês saibam que tem a vida eterna. O Senhor quer nos dar certeza. É por isso que João escreveu essa carta, é por isso que Paulo fala o que ele fala, é por isso que Jesus disse: eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Isso nada, sabe, nos liberta de todas as ideias humanistas e das incertezas da vida. Há uma coisa sobre a qual nós podemos estar certos. Ele diz: nós sabemos que Ele nos ouve. Do versículo 18 até o 20. No 18 ele diz: nós sabemos que todo aquele que nasce, que é nascido de Deus, não vive em pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso significa o quê? Que nós temos a vida eterna. O diabo não pode fazer nada contra esta vida. Ninguém pode. Nós sabemos que Ele nos ouve. Nós sabemos que nós temos vitória sobre o pecado. É o que ele diz. Nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não é mais escravo do pecado. Nós sabemos. Sabe? Se alguém vive num padrão contínuo do pecado, não é que ele perdeu a salvação. Um filho de Deus nunca, jamais vai viver num padrão contínuo de pecado. Ele nunca vai ser um homem mundano, ele nunca vai ser como o mundo. Ele pode cometer pecados terríveis como Pedro, mas ele chora amargamente. Ele não pode viver daquela forma. Ele não pode estar à vontade na roda dos escarnecedores. Mas é mais do que isso. Certa vez eu ia pregar sobre o Salmo 1 e eu li isso: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu pensei: puxa, isso aqui, não é? Isso aqui eu não faço. Mas o versículo a seguir é um teste muito melhor. Diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não é só que ele não se detém, porque isso algumas pessoas podem não fazer durante algum tempo, não é? Não fazer isso, não fazer aquilo, não estar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores, mas um prazer, um deleite em Deus que faz com que você não ande, é a evidência da vida. Esse homem é bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele, porque ele
antes tem um deleite na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore junto a um rio que fornece vida, e ele dá frutos. Os inconversos nada mais podem fazer a não ser viver uma vida de pecado. Isso é o mundo. Paulo diz, eles estão mortos em pecados. Eles andam de acordo com o curso do mundo, eles andam segundo o príncipe das potestades do ar, eles andam segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, eles andam em concupiscências da sua carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e são por natureza filhos da ira, como também o resto do mundo inteiro. Não há nada bom neles, eles não podem fazer nada bom aos olhos de Deus, nenhum deles pode ser justo ou diante de Deus. Eles são servos da injustiça, é o que Paulo diz em Romanos 3. Eles incessantemente pisam na lei de Deus, nas verdades de Deus, eles atropelam o amor de Deus, eles cospem de ingratidão na bondade de Deus, eles atropelam o Evangelho, fazendo dele uma garantia para viver em pecado. Eles são desafiadores, aborrecedores de Deus. A palavra que ele usa para pecado, pachá, quer dizer rebelião. Eles estão em constante rebelião, eles não têm prazer na lei de Deus, mesmo quando eles se submetem, seus corações estão revoltados, estão insatisfeitos, estão tristes. Eles são filhos da ira, eles são liderados pela ira, eles estão naturalmente sob o controle direto de Satanás. O mundo jaz no maligno, é o que João 8:26, Jesus repete: vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês. Mas aquele que é nascido de Deus, João diz, esse vence o mundo. Eles têm certeza, eles ainda convivem com um corpo que não é glorificado, mas eles não mais, como o apóstolo Paulo diz, apresentam o seu corpo como instrumentos de injustiça, mas como servos de Deus, como escravos de Deus, como escravos da justiça, sabe? Então João diz, no capítulo 3, versículo 4, todo aquele que vive em pecado, qualquer que comete pecado de maneira contínua, não é? Também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ele está dizendo, o pecado é incompatível com a lei de Deus. Quem vive lá no pecado, está vivendo uma vida incompatível. Mas quando você nasce de novo, João diz, você começa a amar a lei de Deus. Ele diz, os seus mandamentos não são penosos para nós, não é um fardo. Ou então, como Salmo 119 diz, sua lei Paulo ecoa isso, sua lei é santa, justa e boa, e há algo em mim que ecoa isso. Então o Salmo 19 diz, como eu amo a tua lei, como eu amo a verdade. O cristão não pode viver habitualmente em pecado, por quê? Porque o pecado é a violação da lei que ele ama. O pecado é incompatível com a lei. Em segundo lugar, o pecado é incompatível com a obra de Cristo. Ele morreu para destruir as obras de Satanás. Então é incompatível viver em pecado e ter Cristo. É incompatível, é o que João quer dizer. Se você diz que está em Cristo, mas vive em pecado, você é um mentiroso. Ele está vendo, aqueles que vão ouvir, eu não te conheço, você que diz Senhor, Senhor, mas não é porque havia uma doutrina da incerteza, é porque as pessoas brincaram com a verdade. Porque a verdade foi revelada para nos dar certeza. O homem nasceu de novo, e a Bíblia diz, esse homem não pode nunca mais se perder. Paulo diz isso, Pedro diz isso, João diz isso, Jesus diz isso, toda a Bíblia diz isso. Judas diz, na sua doxologia final, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante de Deus imaculados na sua glória. Essa é a verdade. A vida de pecado é incompatível com a lei de Deus, é incompatível com o trabalho de Cristo, porque ele veio para destruir os pecados. Então ele diz, João, filhinhos, ninguém vos engane, aquele que pratica justiça,
esse foi transformados. Ele não quer dizer que essas pessoas salvas não pecam, elas pecam, mas elas não viram filhas do diabo, não é? Ele diz: se dissermos que não pecamos, não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, não é? Mas o Filho de Deus morreu para destruir as obras de Satanás, e a vida de pecado é incompatível. O que Jesus disse? Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele diz, 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não vive em pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode viver em pecado, porque ele é nascido de Deus. Por quê? Por que ele não pode viver em pecado? Porque a semente de Deus está nele. Não é porque ele conseguiu, porque ele é campeão, porque ele é melhor. Ele realmente é uma pessoa diferente. Ele não é mais desse mundo. Seu coração ama a Deus, ama a palavra de Deus. A semente de Deus está nele. É por isso que os filhos de Deus perseveram. A doutrina da perseverança dos santos não é a doutrina de que alguém é salvo, vive em pecado e é salvo. Não, não, não. A doutrina é de que aquele que é nascido de Deus não pode viver em pecado, porque a semente de Deus está nele, sabe? É a doutrina que diz que quando você se converte, quando você é regenerado, o poder do pecado é quebrado na sua vida. Você não é mais escravo, porque estás debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Vocês são livres, livres do poder do pecado. Vocês odeiam o pecado, e além de odiá-lo, o pecado não é mais o Senhor de vocês. Paulo diz em Romanos 6,7, antes vocês eram escravos do pecado. Essa é a maneira. Mas graças a Deus, no versículo 17 e 18 de Romanos 6, que tendo sido servos do pecado antes, escravos, vocês agora obedecem de coração à doutrina que foi entregue a vocês. E libertados do pecado, vocês foram feitos escravos da justiça. João está dizendo, essas pessoas têm certeza, elas vivem na certeza, mesmo quando elas pecam, elas sabem que tem um advogado, elas sabem que é Deus que faz elas perseverarem. Tudo no mundo é incerto, menos a eternidade delas, menos a verdade de Deus sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, sobre a regeneração, sobre a eleição. É isso que João quer que aquelas pessoas saibam. Vocês estão no mundo mau, o mundo está maltratando vocês, há falsos profetas, mas eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Saibam que esta vida libertou vocês do poder escravizador do pecado. Nós meditamos aqui em Romanos 7, há alguns dias atrás. Paulo usa a analogia, vocês morreram para o antigo marido, que era a lei, agora vocês estão com o novo marido, essa relação não pode ser quebrada, a não ser pela morte, mas o marido não morre mais, e você não morre mais. Portanto, meus irmãos, você morreu para a lei, não é? Para que vocês agora em Cristo possam dar frutos para Deus. É maravilhoso. Que desgraça uma doutrina que diz para as pessoas que elas não podem ter certeza, ou que elas estão salvas agora e perdidas amanhã, salvas agora e perdidas amanhã. Nós antes estávamos escravos na carne, nas paixões pecaminosas que a lei despertava, mas agora a palavra de Deus desperta em nós desejos de santidade. É o que o apóstolo diz, sabe? É como se nós tivéssemos morrido. Nós morremos de fato em Cristo, e nós nascemos com uma nova natureza. Então ninguém que nasce de novo pode viver em pecado, é incompatível, é impossível. Aquele que foi gerado de Deus o mantém. Quem? O unigênito de Deus os mantém, é isso que Jesus disse, é o que João está dizendo. Satanás não pode fazer nada. Então nós estamos certos, nós temos certeza da vida eterna, nós temos certeza que Deus nos ouve, tudo nesse finalzinho do capítulo 5, temos certeza da vitória sobre o pecado, temos certeza que Satanás não pode nos tocar,
Temos certeza que a escravidão antiga foi quebrada, que nós agora vivemos por um novo princípio, para um novo mestre. Temos certeza, e é assim que nós podemos cear. Nós estamos dizendo: eu sou o seu corpo, eu sou a sua noiva. E é por isso que quem brinca com o evangelho come e bebe para a sua condenação. Porque a verdade de Deus fala sobre essas certezas absolutas que fluem de uma transformação feita pelo Espírito Santo. Quando, Jesus não tem nenhuma dúvida, Satanás não pode tocar. Pedro, Satanás pediu para tocar em você, mas ele só vai poder tocar em você, mas não vai poder destruir a sua fé, porque eu intercedi por você. Ele não pode, você vai ficar mais forte, mais capaz. Satanás pode tocar em Jó, mas só até onde eu permitir. Jó está nas minhas mãos, ele me pertence. Deus pode permitir Satanás colocar um espinho na carne de Paulo, mas isso vai tornar Paulo mais forte, mais humilde, mais santo. Não pode destruir, ninguém pode destruir, nada pode destruir um homem que nasceu em Cristo de fato. É isso, esse é o ensino, isso nos dá paz, nos dá as ferramentas para sondar nossos corações. É por isso que Jesus diz em João 6, todo aquele que o Pai me deu virá a mim, é certo, não há dúvidas, e eu vou ressuscitá-los no último dia. Ele é capaz, esse é o Evangelho. É uma tragédia acreditar naquilo que a Igreja Católica disse a partir do século XVI. É uma tragédia ser escravizado por aquilo que grande parte do protestantismo diz nos nossos dias. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E João quer que eles saibam. Alguém disse para João, mas algumas pessoas estavam conosco, João, e elas foram embora. O engano as destruiu. Então João responde, no capítulo 12, versículo 19, saíram de nós, porque não eram nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Eles saíram para ficar evidente de que eles não eram regenerados. Não eram. Se você é nascido de Deus, você não pode cair. Mas não é só cair, você não pode viver em pecado. Se você é nascido de Deus, porque o Filho de Deus opera em você, venceu a escravidão do pecado em você, você não pode viver como o mundo. O mal nunca mais pode prendê-lo. Ele pode vir até você, pode tocar em você, dentro dos limites que Deus, mas o diabo não pode mais ter sucesso na sua vida. Ele foi derrotado. Tudo que ele puder fazer, permitido por Deus, será para o seu benefício. Ele pode colocar um espinho em Paulo, mas Paulo será mais forte. Ele pode peneirar Pedro, mas Pedro ficará mais forte no fim. Ele pode tocar em Jó, mas Jó sairá mais forte do que era antes, e não destruído, e não derrotado. Amém, queridos? Então Hebreus 6,19 diz, nós temos uma âncora, a âncora da alma, uma esperança firme e segura, dentro do véu, firme, segura, não incerteza, segurança. Essa é a segurança, essa é a doutrina da perseverança dos santos, eles perseveram. A doutrina não é que o homem é salvo vivendo uma vida de pecado, a doutrina é a perseverança, eles perseveram. Fiel que vos chamou, como também aquele que é capaz de fazer vocês viverem, perseverarem. Paulo diz em 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará de toda má ação e me trará em segurança até o seu reino celestial. O diabo tem estratégias, o mundo, mas ele diz, o Senhor vai me livrar de todas, vai me levar até o céu, nada pode impedir. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de terminá-la. Esta é a vida eterna. A palavra de Deus promete, o poder de Deus torna possível, nós fomos salvos por esse poder invencível.
João diz: olhe para vocês. Se vocês nasceram de novo, então vocês não podem mais, nunca mais, não ter a vida eterna, e o pecado não tem domínio sobre vocês, e vocês vivem uma vida para Deus. Não é possível, não agora, vocês agora são filhos de Deus. Paulo diz em Romanos 5, verso 10, e quando nós éramos inimigos dele, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora que nós já fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está vivo, Ele está intercedendo por nós. Ele não intercedeu só por Pedro, Ele está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles. Ele diz: eu não sou do mundo, Pai, mas eles também não são do mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que tu tem dado para mim, para que eles sejam um conosco. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Então o Pai os mantém. A palavra de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus e a oração de Cristo mantém essas pessoas longe da escravidão do pecado. Eles têm uma vida agora que não pode morrer. Então, queridos, eles têm certeza. Essas pessoas podem morrer. Essas pessoas não estão tentando ser salvas mais. Alguém diz: então por que ele vai obedecer? Porque ele é uma nova criatura. Porque ele tem uma vida que nasceu no céu. Porque ele odeia o pecado. Ele sabe desde o princípio que não podia comprar sua salvação, nem mantê-la. Eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que tem a vida eterna.